Sejam todos muito bem-vindos. Você é convidado de honra, você que está ao vivo, muito obrigado pela sua presença. E você que está assistindo essa gravação, aproveite cada segundo, tá certo? Esteja com papel, caneta na mão, anote no celular, no tablet, no notebook, não importa. Mas hoje a gente vai anotar algumas coisas, então eu convido você a repetir a gravação se for necessário, pausar, pensar, refletir. E você que está ao vivo, tente tirar o máximo de proveito possível. A gente vai conversar com a gente vai conversar sobre um tema que é realmente necessário. É um tema que, se você deixar, ele pode ser um divisor de águas realmente na sua vida, tá? Só lembrando que a gente trabalha com a metodologia TPC. A gente falou lá nas primeiras aulas. Então eu vou relembrar você bem rapidinho o que é a metodologia TPC, ok? É T de teoria, P de prática e C de constância, ok? Nada vale somente a teoria se você não praticar. E você praticar uma vez somente, também não adianta praticamente nada. Então, tem que ter a parte da constância. Se eu pudesse colocar um peso, se a gente pudesse traduzir como uma fórmula TPC, como uma fórmula matemática para colocar um peso sobre aquilo que é mais importante dentro da teoria, dentro da prática e dentro da constância, então eu posso colocar uma vez teoria, 10 vezes prática e 100 vezes constância. Eu estou falando isso para você entender o peso, a diferença que é, tá certo? Teoria é muito importante, o conhecimento é muito importante, o conhecimento é o que vai abrir a sua mente na maioria das vezes, é o que vai virar uma chavezinha importante para as coisas darem certo na sua vida, mas a prática é o que vai ser realmente, é o que você vai testar, né? É o que você vai aplicar, vai colher resultados, e não adianta você testar por um dia, 2 dias, uma semana somente, não. Você tem que praticar de forma constante, tá certo? O objetivo dessa mentoria 10 em 10 é que você cresça realmente. O crescimento que você teria em 10 anos sozinho, tendo um direcionamento, fazendo passo a passo, com certeza você vai ter em 10 meses, mas é claro, tem que fazer, tem que colocar em prática, tem que fazer as tarefas, tem que escrever, tem que replicar, ok? As tarefas sobre repertório, aumento de repertório, vá em busca de aumentar o repertório. As tarefas que têm a ver com transbordo, vá em busca de transbordar na vida de outras pessoas. As tarefas que têm a ver com praticar o conteúdo que a gente está colocando, faça com bastante capricho. E o convite que eu faço para você é não fazer somente para cumprir tabela, mas faça sabendo o que você está fazendo e o propósito disso, tá? Mas hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o princípio da modelagem. Você modelar aquilo que pode trazer resultados mais acelerados para a sua vida em todas as áreas. Você já vai entender o porquê. Contudo, quando você está modelando, se você está somente repetindo frases de alguém que você escolheu para modelar, não vai valer de nada. Se você está imitando somente as frases de alguém que você escolheu modelar, não vai valer de nada. O que vai valer é você imitar as atitudes, certo? Você pode você pode repetir o tanto que for o conhecimento de alguém rico, por exemplo, mas você só vai ficar rico de verdade se você imitar as atitudes que essa pessoa tem. Então, é importante se atentar a isso de forma prática em cada aula que a gente tem, tá certo? Por quê? Conversar sobre modelagem. Em primeiro lugar, o conceito de modelagem, eu acho que é importante eu passar para você, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, algumas coisas eu vou ler, mas a maioria das coisas a gente vai conversar. O conceito da modelagem. A modelagem nada mais é do que você observar e replicar comportamentos, estratégias
e atitudes de pessoas bem-sucedidas. Eu vou repetir para ficar bem gravado. A modelagem nada mais é do que você observar, você ver, observar e replicar, ou seja, copiar, tá certo? Comportamentos, estratégias e atitudes de pessoas bem-sucedidas. E por que é importante a modelagem? Porque dessa forma, quando você está seguindo exemplos de pessoas bem-sucedidas nas áreas que você pretende também ser bem-sucedido, você pode acelerar o próprio crescimento, o seu próprio crescimento, tá certo? Quando você copia, adapta e aplica, tá? E é importante eu enfatizar essa palavra adapta antes de aplica, né? Porque na modelagem não basta você simplesmente copiar e fazer, você tem que adaptar para a sua realidade. Recentemente eu estava em uma viagem dos Estados Unidos e eu comprei uma calça, porque estava muito barata essa calça. Só que tem um detalhe: essa calça era pelo menos uns 4 números maior do que o meu número, né? Mas como estava muito barato, não sei se alguém já fez isso, eu comprei com a intenção de mandar ajustar, porque o pano era um tecido que eu achei legal, a marca era uma boa marca, e eu falei, não, vai dar certo, eu vou pegar essa calça e vou ajustar, né? E foi isso que eu fiz, eu comprei, paguei baratíssimo, e uma calça que valeria pelo menos uns R$ 500 aqui no Brasil, eu devo ter pagado 10, US$ 12, sabe? Foi realmente muito barato, né? E quando chegou aqui no Brasil, depois de algumas semanas, eu corri em um ponto de costura, uma loja conhecida até, não vou citar, mas essa loja faz tingimento e ajustes, né? Em calças, camisas, em roupas em geral, né? E é uma franquia, tem tudo quanto é lugar, né? Não vou falar mais para não ferir a ética aqui, mas a pessoa que ajustou para mim essa calça simplesmente cortou, diminuiu e costurou, juntou as partes, mas não modelou, não moldou, não adaptou para o meu corpo, né? Cada corpo é de um jeito. E quando eu coloquei a calça, o bolso ainda continuou bem grande, tá entendendo? O bolso ainda continuou bem grande, né? O modelo você olha e fala assim: essa calça não está combinando, não faz sentido essa pessoa usar essa calça. E daí, e daí aconteceu aquilo que você já imagina, né? Que muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes o barato sai caro, né? Por querer economizar, a gente gasta duas vezes. Eu gastei comprando a calça, tudo bem que foi barato, mas né? Gastei comprando a calça, gastei ajustando a calça. Diga-se de passagem que para ajustar ficou praticamente mais caro do que o preço que eu paguei mesmo, mas acaba que eu não uso essa calça, porque ela fica realmente larga e desproporcional, né? Da mesma forma, eu pego algo, uma atitude de alguém, eu preciso adaptar para a minha realidade. Eu vou dar um outro exemplo simples, né? Vamos supor, aqui tem o Rodrigo assistindo ao vivo com a gente. Vamos supor que o Rodrigo é um excelente comunicador. E eu assisti um treinamento do Rodrigo falando sobre. Eu vou colocar algo absurdo aqui, tudo bem, Rodrigo? Me dá licença, tá? Eu assisti um treinamento do Rodrigo falando sobre técnicas de marcenaria, técnicas de acabamento de marcenaria. Só um exemplo, bem, só para todo mundo entender, tá certo? Eu pego esse treinamento, eu não vou replicar esse treinamento de técnicas de marcenaria em uma loja de roupas, por exemplo, porque basicamente é um outro segmento completamente sem conexão, né? Então, se eu quiser aproveitar a base desse treinamento,
eu vou ter que aplicar conceitos de capricho, de acabamento, conceitos de concentração, de organização, de limpeza, de higiene, de postura profissional, tá entendendo? Mas eu não vou ensinar uma pessoa que está mexendo com costura a lixar uma peça de roupa, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Tá pegando a ideia? Então, dentro da modelagem, eu vejo aquilo que a pessoa está fazendo e está dando certo para ela e eu faço a adaptação para a minha realidade. Isso vale em qualquer área da vida, tá? Mas ainda falando a importância de você estudar, se aprofundar nesse tema e aplicar o princípio da modelagem, eu quero citar um autor chamado Tony Robbins, ou Anthony Robbins, né? Tony Robbins, hoje, ele é mundialmente conhecido como um precursor da metodologia coaching, mas não o coaching banalizado, e sim o coaching sério, aquele que traz resultados, aquele que é assertivo, né? O Tony Robbins, ele só se tornou, talvez, se não o mais, um dos mais conhecidos do mundo no meio coaching, porque lá no início ele modelou alguém muito bem sucedido, que é o Jim Rohn. No início da carreira do Tony Robbins, ele se conectou com o Jim Rohn, adaptou aquilo que o Jim Rohn fazia, adaptou para a realidade dele, aplicou e deu muito certo, né? E ele é hoje quem ele é, em grande parte por conta daquilo que ele modelou com o Jim Rohn, tá certo? Agora, eu quero que você avalie a sua vida, aquilo que você sabe que precisa ajustar, e eu quero que você pense em algumas pessoas específicas que poderia ser exemplos para você, poderia ser espelhos para você modelar. Em todas as áreas da vida tem alguém. Por exemplo, falando de saúde, tem alguém que, se você avaliar, você pensa, opa, essa pessoa é alguém saudável. Ela tem o corpo que eu gostaria de ter. Ela tem uma rotina que eu gostaria de ter. Ela tem os hábitos alimentares que eu gostaria de ter. Então, então eu quero que você coloque saúde e na frente você escreva o nome dessa pessoa. Quero que você faça uma listinha, tá certo? Das principais áreas da sua vida. Eu vou citar algumas, mas você pode adaptar e colocar outras áreas que eu não estou citando aqui, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar com saúde, porque foi a primeira que eu já comecei a conversar aqui com você, tá? Então, pega o seu caderno, pega uma folha, anote saúde, a área da saúde, e na frente você coloca o nome de uma ou duas pessoas que você acredita que pode se conectar, copiar algumas atitudes e colher os mesmos resultados que essa pessoa está tendo, tá? Eu senti a necessidade, por alguma razão, de contextualizar algo antes da gente dar sequência nesse exercício, tá? Então, segura um pouquinho aí. Para, se você está com o papel na mão, com a caneta na mão, para por um momento, presta atenção aqui, pode continuar essa aula, pode continuar a gravação, não precisa pausar, não precisa voltar, mas eu senti a necessidade de te contextualizar, porque tem muita gente que, por alguma razão, acredita que não tem como crescer em determinada área, em determinado aspecto. Tem gente que pensa, eu não tenho dom, como que eu vou, como que eu vou fazer igual o fulano? Ele, desde criancinha, ele já faz isso. Eu não tenho dom, eu não tenho essa capacidade, a minha genética não ajuda. Às vezes eu não tenho a mesma inteligência que o fulano, que a Beltrana, que o ciclano, tá entendendo? E eu quero te falar com bastante propriedade, por experiência própria e por aquilo que a gente vê na vida de muita gente. Todo ser humano tem dentro, no interior, todo ser humano
tem a capacidade de se moldar. Todo ser humano, eu te garanto isso. Todo ser humano tem essa capacidade de se moldar a algo. Essa semana eu estava passando pelas ruas de Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, quem conhece Balneário Camboriú, e eu parei para reparar alguns grupos de pessoas. Eu vi algumas meninas se aproximando de um lado da rua, e todas essas meninas, as três, tinham três meninas, as três parecia que usavam o mesmo número de roupa, aquele tamanho plus size, né? Aquele tamanho um pouco maior. São pessoas acima do peso, né? Olhando mais dois rapazes, eu vi que os dois eram jovens, os dois aparência magra, né? E em um outro determinado grupo, eu vi algumas mulheres de meia idade, muito bem vestidas, muito bem alinhadas, com o mesmo estilo de roupa. Olhando para um outro grupo, eu vi alguns adolescentes, meninos, meninas, mas as mesmas afeições, tatuagens, o cabelo parecido, enquanto uma estava com o cabelo pintado de uma cor, o outro rapaz estava com o cabelo pintado de outra cor, bem forte também. E eu parei para pensar, né? A gente, querendo ou não, acaba se moldando de acordo com o ambiente que a gente se encontra, né? E eu acredito que Deus colocou em nós a capacidade de se moldar aquilo que a gente está buscando. Se você colocar uma pessoa em uma ilha deserta junto com um cachorro, se essa pessoa ficar por 2 anos, essa pessoa aprende a latir. O cachorro, por outro lado, não aprende a falar, né? A pessoa pode aprender a latir. O cachorro não aprende a falar. Ou seja, o ser humano tem essa capacidade de se moldar. E talvez por isso, por essa razão, é que Deus alertou na própria Bíblia, está escrito, né? Não vos moldeis com este século, com esse mundo, não vos conformeis, não entreis em conformidade, não modele as coisas do mundo, mas busque as coisas de Deus, as coisas eternas, as coisas espirituais, né? Eu acredito que, como Deus colocou a capacidade do ser humano de se moldar aquilo que ele está acessando, então Deus faz um alerta. Cuide para não acessar demais as coisas do mundo. Cuide para acessar mais as coisas eternas, né? Agora, você consegue modelar qualquer pessoa tem algo de bom para oferecer para você. E eu falo isso porque é possível que alguém pense: ah, mas eu passo o dia inteiro trabalhando do lado de uma pessoa, eu não vejo nada de bom que essa pessoa tem para passar para mim. Então eu estou lascado, vou ter que mudar de emprego? Não necessariamente. Todas as pessoas têm algo de bom para moldar. Eu vou te dar um exemplo. Independente de política, independente daquilo que você acredita com relação aos valores políticos. Eu vou citar o exemplo do nosso presidente hoje, que é o Lula. Quer você goste ou não, alguns sabem a minha opinião, eu não concordo com as ideias do Lula, como a maioria das pessoas de onde eu passo, os empresários e mesmo colaboradores das regiões sul do Brasil onde eu passo, né? Então não era a pessoa que eu gostaria que estivesse na presidência hoje. Contudo, mesmo assim, tem coisas boas para que eu modelo do Lula. Se você for olhar no meu Instagram, eu sigo o Lula. E não porque eu gosto dele, mas tem coisas que dá para a gente modelar. Por exemplo, a comunicação do Lula. Como que alguém condenado, provado por A mais B, como corrupto, o maior líder de corrupção que esse país já teve, tá? Isso não sou eu que estou falando, qualquer noticiário antigo, né, vai retratar isso, como alguém ainda é reeleito.
Todo mundo que convive com Lula fala que o poder de comunicação, de argumentação, o poder de persuasão desse homem é extraordinário. É alguém que consegue juntar as pessoas para próximo dele. Será que não é algo que eu posso modelar? Claro, não usando o lado da mentira, não usando o lado da desonestidade, mas será que não é algo que eu posso modelar? Claro que posso modelar, independente se eu gosto ou não do Lula. Tá pegando ideia? E antes que alguém pense assim, ah, não, mas o Lula eu não posso modelar, não. Como que eu vou modelar o Lula? Gente, vou falar uma coisa que pode ser duro para alguns ouvirem, mas leva isso com muito carinho e aplica para sua vida. Até o diabo pode ser modelado. Eu vou repetir, é isso mesmo, você não escutou errado, não. Até o diabo pode ser modelado. Ele já tem um fim definido e está todo dia com sede de vencer, mesmo sabendo que ele é derrotado. Você é um vencedor, é mais que vencedor, de acordo com a Bíblia, e todo dia ainda fica com preguiça. Você desiste todo dia de alguma coisa boa, sabendo que você tem tudo para ser um vitorioso. E o diabo sabe que já perdeu, é derrotado e não desiste de jeito nenhum. Será que não é algo que eu posso também modelar? Claro que é. No mínimo, é algo que pode ser para eu repensar minha postura, minhas atitudes diante dos conflitos. Gente, até aqui, tá fazendo sentido essa aula? Sim ou não? Me ajuda aí. Tá dando boa, né? Que coisa maravilhosa, tá? Tamo junto, gente. Agora que você entendeu que todas as pessoas são pessoas que dá para você modelar, eu quero que você volte para aquela listinha e coloque. Tamo junto, muito bom. Eu quero que você volte para aquela listinha e você faça uma lista de áreas que você sabe que precisa ajustar na sua vida e pessoas que são exemplos dignos de ser modelados nessas áreas específicas, tá? Começando pela saúde. Então, coloca na frente aí, saúde. Coloca um ou dois nomes de pessoas que você está disposto a modelar. Inclusive, isso é o primeiro passo para a tarefa que a gente vai fazer ao longo dessa semana, tá certo? Pode colocar aí. Carreira profissional, já falei de saúde. Carreira profissional, quem que você pode modelar no seu ambiente de trabalho, pode colocar aí também. Gestão financeira, finanças, pode colocar aí. Aquela pessoa que você sabe que é muito bem sucedida, não porque pelo tanto que ganha, mas pelo jeito que gasta, pelo jeito que administra. Outra pessoa que você pode modelar com relação aos relacionamentos. Casamento, namoro, não importa. Relacionamentos, coloca aí. Alguém que você sabe que pode modelar também sobre comunicação. Como que é a comunicação dessa pessoa? Coloca alguém aí para você procurar ver aquilo que essa pessoa faz, adaptar para a sua realidade, não copiar, adaptar para a sua realidade e replicar. Tá certo? Coloca aí, mantendo a sua autenticidade, mantendo os seus valores, mantendo os seus princípios, mantendo o seu caráter. Tá certo? Pode colocar aí, tá? Muito bem. Eu separei um passo a passo, de forma bem prática, sobre modelagem. E já para a gente caminhar para os finalmente, tá, gente? É uma aula curta, mas é uma aula necessária, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns passos. Na verdade, são 4 passos simples para você colocar em prática e modelar a vida de alguém, tá? Primeiro passo para você seguir é escolher um modelo específico, tá bom? Então, isso que a gente está fazendo agora, eu sugeri que você colocasse o nome de uma pessoa na frente de cada área que você sabe que precisa crescer. Isso é definir um modelo específico, tá certo? Então, você tem que escolher uma pessoa que já alcançou o resultado que você busca, dentro disso que você busca, tá bom? Dentro dessa área que você busca. Segundo passo,
Pode anotar se quiser. Estudo do modelo. Você estuda o modelo. Então, você definiu um modelo específico. Alguém que você quer modelar. Agora, estuda essa pessoa. O que essa pessoa faz que dá certo? Como que essa pessoa faz que dá certo? Estude o modelo. Como essa pessoa age, como essa pessoa reage, como essa pessoa pensa, o que essa pessoa faz, tá certo? É importante você entender como essa pessoa pensa, tá bom? Lembrando que o ser humano tem poder de modelagem ilimitado, tá? Ilimitado. Terceiro passo é a aplicação das estratégias. Aplicação das estratégias. É como você começar a incorporar esses padrões e comportamentos na rotina, na sua rotina. Então, você definiu o modelo, estuda o modelo e aplica as estratégias. Aquilo que essa pessoa faz, você copia, adaptando para a sua realidade. Tudo bem? E o quarto e último passo é o feedback e o ajuste. Os dois juntos, tá? É você ver aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, o Daniel é uma pessoa muito bem sucedida em uma área específica que eu estou buscando, e eu copio aquilo que ele está fazendo. Só que eu copio por algum tempo e em algum momento eu vejo que não estou chegando onde ele já chegou. Então, eu preciso ter esse feedback para mim mesmo e eu preciso ajustar. Às vezes, é porque eu estou deixando alguma ponta solta. Eu vou te dar um exemplo simples. Mas muitas vezes a modelagem significa você copiar até os mínimos detalhes. Eu me lembro em um projeto universitário que eu liderei no ano de 2014. No ano de 2014, eu estava liderando um projeto universitário, onde jovens universitários visitam famílias, falam de saúde, e isso conta pontos para a bolsa de estudos. E eu me lembro de uma jovem universitária, uma estudante de arquitetura, se eu não me engano, que estava tendo muita dificuldade para conseguir conversar o tempo necessário com as pessoas. Quando ela fazia a abordagem, a pessoa já não queria ouvir. E ela falou para mim: eu estou fazendo tudo certinho, conforme segue o script. E daí eu fui ouvir aquilo que a gente chama de oferta. Eu fui ouvir a apresentação dela. E primeiro, eu fiz uma apresentação e fui muito bem recebido. A pessoa só faltou me abraçar e depois me deu um abraço antes de eu ir embora, né? Foi muito bem recebido. E quando a gente saiu, eu falei para Patrícia. Posso falar o nome dela porque isso foi em 2014 e tem 50 mil Patrícias que eu conheci de lá para cá, né? Então, ficou estranho isso daí, né, Daniel? Não tem tantas Patrícias assim, né? Vamos lá. Aliás, para quem não sabe, a minha esposa está aqui e a minha esposa chama Tarsila, mas carinhosamente eu chamo ela de Patrícia, viu, Daniel? Patrícia é a mistura de patroa com polícia, tá? Pode aprender isso para você também, tá bom? Muito bom. Mas voltando aqui, o exemplo, quando fui conversar com a Patrícia, ela falou para mim, falou, eu faço exatamente o jeito que você fez, mas eu não tenho esse sucesso para conversar com as pessoas. E eu falei, será que você faz exatamente como eu faço? Eu quero ver você falando então. E essa pessoa, a Patrícia, ela foi dar abordagem. E eu vi, então, que ela estava fazendo tudo diferente daquilo que eu fazia. Mas ela achava que estava fazendo do jeito que eu fazia por conta de uma frase isolada que ela pegou minha. E ela achou que essa frase era tudo. E, na verdade, não era tudo. Tinha um passo a passo, tinha todo um script para ela seguir. E daí eu sentei com ela decorou essa fala, decorou praticamente até o tom de voz, e ela aplicou e deu certo no mesmo dia. No mesmo dia deu certo, né? Ou seja, ela teve um feedback e ela ajustou.
de acordo com a realidade dela, sem perder os princípios dela, sem perder os trejeitos dela, mas mantendo aquilo que eu fiz que deu certo. Ela aplicou e deu certo também. Então, muita coisa na vida a gente tem que, às vezes, ajustar daqui, ajustar dali, aplicar, e aí sim vai dar certo. É importante eu quebrar um paradigma aqui, porque é possível que alguém fale assim, ah, não, mas eu já tentei copiar o que o fulano fez, eu fiz e não deu certo. Eu não tenho dom. Ah, mas eu não tenho dom. Gente, eu já falei para você que o ser humano tem poder ilimitado de modelagem, tá? Então, se você considera que você não tem dom, faz um teste, acorda mais cedo, dorme mais tarde, tá? Se você acha que não tem dom, acorda mais cedo, dorme mais tarde, tá bom? Eu vou te falar uma atividade extra aqui, antes da gente finalizar, tá? É importante, você pode anotar. Pare de reclamar, pare de chorar, tá certo? Reclamar é algo que você aprendeu, você modelou isso de alguém. E antes que você fale assim, ah, não, mas eu já nasci chorando. Não, você modelou isso de alguém. Você nasceu se comunicando. Quando você nasceu, a única linguagem que você conhecia era o choro. Por que, que era a única linguagem que você conhecia? Porque quando você nasceu não tinha ar no seu pulmão. E quando entrou ar no seu pulmão, doeu e você chorou de forma instintiva. Tá entendendo? E a partir daí, você conheceu a linguagem do choro. Quando você estava com fome, você chorava e você era socorrido. Tava com frio, chorava e era socorrido. Tá entendendo? Tava com sono, chorava e era socorrido. Então você aprendeu isso ao longo da vida. Mas lembrando que você era uma criança, tá entendendo? Agora tem gente que aprendeu depois a chorar com os pais e choram até hoje, depois de 30, 40, 50 anos da vida adulta, ainda continua chorando. E, gente, chorar não é linguagem de comunicação, tá certo? Pelo contrário. Ah, mas o choro faz bem. Tudo tem equilíbrio, né? Tudo tem equilíbrio. Você chora na presença de Deus, tá? Na presença de Deus você pode chorar à vontade, tá bom? Na presença de quem vai te ajudar a resolver algo, de quem vai resolver para você, junto com você. Mas não faz sentido você ficar chorando, choramingando, reclamando, murmurando para pessoas que não vão resolver o seu problema. Você sabe que tem uma pessoa muito querida minha, não vou citar, mas tem alguém muito próximo meu e alguém que eu realmente amo profundamente, que estava reclamando para mim algo e eu vi que era em tom de desabafo. E eu falei, ah, deixa desabafar, né? Às vezes faz bem a pessoa desabafar, enfim, né? Ela vai entender que eu tô acolhendo e tudo mais. E eu deixei essa pessoa reclamar um monte. Tá bom, passou. Passou alguns minutos. Chegou uma outra pessoa, amigo em comum nosso. E essa pessoa que estava choramingando para mim, virou para essa pessoa e desabafou tudo de novo. E chorou tudo de novo. E reclamou tudo de novo. E foi aí que eu percebi. Opa, calma aí, não tá certo isso não. Cada vez que essa pessoa está reclamando, choramingando, ela está sofrendo, ela está sentindo de novo aquilo que aconteceu com ela. Cada vez que ela está tomando tempo para reclamar e choramingar, é um tempo importante que ela está perdendo, que ela poderia estar cuidando mais das atitudes dela e não daquilo que fizeram com ela, mas daquilo que ela está fazendo, as atitudes que essa pessoa está tendo. Tá entendendo? E tem pessoas que aprenderam a choramingar, aprenderam a reclamar e passam uma vida inteira recorrendo à fuga da reclamação. Ah, minha vida não é do jeito que eu queria por conta disso, disso e daquilo. E a gente acaba provando para a gente mesmo que a minha vida só não vai para frente por conta do que o fulano fez, por conta do que o ciclano fez, por conta da minha criação, por conta disso, daquilo outro. E eu repito algo com muito carinho, a gente já conversou algumas vezes. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, tá?
Se você acha que você não tem dom, então acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas não coloque desculpa para os seus insucessos, para a falta de sucesso. Se você está modelando alguém, copiando, adaptando e aplicando, é para dar certo, tá certo? Se não deu certo, é porque você ainda precisa adaptar, corrigir alguma coisa na rota. Tudo bem? Gente, esse é o recado que eu gostaria de passar para você hoje, tá certo? Eu quero que você leve com muito carinho essa aula para a sua vida, uma aula sucinta, curta, mas necessária. Leva com muito carinho para a sua vida mesmo. Eu separei algumas tarefinhas, deixa eu só ver se nas minhas anotações eu não deixei passar batido algo importante. Legal essa aula, né? Uma aula leve, dá para a gente aplicar, tá certo? Não deixe isso morrer aqui não, tá bom? Obrigado pelos feedbacks aí no chat, tamo junto. É isso mesmo, acredito que eu falei tudo aquilo que é necessário. Claro que, se for ver, tem muita coisa a mais que dava para falar. Vamos para as tarefas, tá? Vamos para as tarefinhas. A tarefa dessa semana é você listar 5 pessoas que você quer modelar, tá certo? Liste 5 pessoas que você quer modelar. Pega modelos parecidos para alguma meta específica que você tem, tá bom? Mas escolha pelo menos 5 pessoas, tá? Áreas diferentes. Se for a mesma área, se forem 2 modelos da mesma área, então tem que ser 2 modelos parecidos, que têm as mesmas atitudes ali, para você não querer copiar um ou outro e não seguir nenhuma linha de raciocínio. Gente, você vai notar que quanto mais você lê, mais você encontra as pessoas que estão modelando outras pessoas também. Quando você pega um livro específico, depois de algum tempo de repertório, você consegue identificar, né? Nossa, esse fulano está seguindo a escola do ciclano, ou seja, ele modelou o ciclano, né? Ó, esse daqui está seguindo uma frase que o fulano falou, ou seja, ele modelou essa outra pessoa. Esses dias, um cliente perguntou para mim, quem que você modela? E eu já modelei muita gente. Eu já modelei desde Paulo Vieira, José Roberto. Paulo Vieira é alguém que eu admiro bastante, eu acho um homem muito ponderado, né? Já modelei Tony Robbins, já modelei bastante gente, Jim Rohn, o Hal também, Hal Perroud, já modelei também, o autor do Milagre da Manhã, né? A Tarsila me ajudou a lembrar aqui, né? A gente acaba modelando bastante gente, mas a base de tudo, se você for ver todas essas pessoas que eu citei, todos vão indo para quando a gente vai olhando a linhagem, a base, gente, por incrível que pareça, não tem para onde correr. É a Bíblia, de verdade, é a Bíblia. São personagens bíblicos, tá? Para quem não sabe, eu cresci ouvindo histórias da Bíblia, né? Eu modelei bastante José no Egito, a governança de José no Egito. Eu modelei bastante Daniel. Para quem não sabe, eu já comentei isso em alguns momentos. A primeira vez que eu experimentei carne na vida, eu tinha 21 anos de idade. Os meus pais me educaram em uma alimentação vegetariana, né? E hoje eu não gosto dessa. Você vê isso? Como é que pode, né? Olha só. E hoje eu não como carne, ou melhor, eu não gosto de carne. Às vezes eu ainda como, mas eu não gosto de carne, né? Agora, esses dias eu estava em um restaurante com um amigo meu e eu comi o tal do fígado de boi. E eu comi não porque eu gosto, mas porque eu sei que é saudável, tem nutrientes importantes, né? E por isso eu comi. Tava junto com o Rogério, a gente foi almoçar junto, e ele falou: Nossa, eu gosto muito disso. Eu falei: Eu não gosto, mas eu vou comer porque é saudável, né? Tem gente que gosta, né, Daniel? Cada coisa, né? Mas a base de muitos desses autores contemporâneos vai ser a Bíblia, vai ser Jesus, vai ser Provérbios, né? Salomão, o livro de Provérbios. Então, eu incentivo você a buscar a fonte base de tudo, tá? A Bíblia, se conecte mais com Jesus, ore mais, tenha um relacionamento pessoal com ele, tá certo? E como que eu posso estar falando isso para você em uma mentoria de desenvolvimento pessoal? Gente, não tem como separar uma coisa da outra, tá? A gente se desenvolve humanamente falando quando a gente modela o maior ser humano que já viveu
nesse planeta. Então, leva isso de coração para a sua vida mesmo, tá certo? E a leitura dessa semana, eu vou citar 2 passagens bíblicas, você anote, eu quero que você leia essas passagens bíblicas antes de ir para a leitura base, tá certo? Primeira passagem bíblica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, tá? E a segunda, Hebreus 13, 7, ok? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Esses 2 versículos bíblicos, eu quero que você leia antes de ir para a leitura base. Mas a leitura base é o livro do Tony Robbins, é o livro chamado de Poder Sem Limites. É um livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Pode levar com você esse aumento de repertório que, sem dúvida, vai valer para a sua vida inteira. Tamo junto demais. Eu agradeço demais a parceria de vocês, o carinho. Você que permaneceu até o finalzinho de tudo, ao vivo, na aula gravada também. Tamo junto demais. Deus abençoe a sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quanto mais você cuida da sua vida, menos você cuida da vida de outras pessoas. E quanto menos você gasta energia cuidando da vida de outras pessoas, mais você vai cuidar da sua vida. Então, cuida da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.